Boa noite, irmãos. Estar junto com vocês é um prazer, mesmo que à distância e por vídeo desta maneira. Nesse tempo de isolamento social, nós sentimos falta dos irmãos. E nesta noite nós queremos meditar na Palavra de Deus e convidar você a abrir sua Bíblia, onde você estiver, no Salmo 23, para que meditemos um tempo nele. Vamos orar. Pai amado, nós queremos pedir Tua graça nesse instante em que abrimos Tua Palavra, para que ela possa falar aos nossos corações. Dá-nos um coração aberto para ouvir a Tua voz e também prontos a obedecer-te. Em nome de Jesus. Amém. Vamos proceder à leitura. Eu peço já desculpa antecipadamente pelo cachorro do vizinho que está latindo com a saída do vizinho, mas vamos gravar assim mesmo. Salmo 23, na minha versão, na ARA, essa versão não é a que eu decorei, então eu tenho que seguir e fazer a colinha para não falar, não misturar com aquela que eu decorei durante a minha infância. Diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, escolhi falar no Salmo 23 porque entendo que é um salmo muito adequado para o tempo em que nós estamos vivendo. É um salmo adequado porque ao longo dos séculos, 30 séculos já que ele foi escrito, 30 séculos nos separam do tempo em que Davi escreveu, e ao longo desse tempo ele serviu de consolo para tanta gente. Limpou, enxugou muitas lágrimas, confortou muitos corações, deu esperança, deu segurança, fortaleceu a certeza do amor de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. E também a maior confiança de que esse Pai nos levará a salvo com Ele para o lar celestial e para sempre. O salmo é escrito num tom de muita intimidade. É a conversa da ovelha para com o pastor. É a segurança que a ovelha transmite porque tem esse pastor do seu lado. Ele é escrito em primeira pessoa e ele poderia ser, por ser ovelhas, não é? E ovelha é um animal que vive junto, ele poderia ter dito: o Senhor é o nosso pastor. Se fosse em relação ao corpo de Cristo, também poderíamos dizer: o Senhor é o nosso pastor. Mas o salmista preferiu usar a primeira pessoa: meu. O Senhor é o meu pastor. Um tom pessoal, esse é um tom íntimo. É o narrador representando uma ovelha. Aqui nesse caso, Davi, que viveu muito tempo nos campos, pastoreando seus rebanhos, ele é como se vestisse a pele de ovelha e começasse a compor sobre aquele pastor que estava cuidando dele. Então ele escreve na ótica, não do pastor, mas da ovelha. Ele que podia ter esses dois lados do pastorado de ovelha, que ele entendia bem das ovelhas, das suas necessidades, mas também sentia como ovelha, nesse momento em que estava escrevendo, a segurança de ter um pastor que cuidasse dele. No Salmo 23, portanto, ele fala de 1 até o versículo 3, que ele sabe que ele tem um pastor. E esse pastor, de 1 a 3, é o pastor que supre. A ovelha é um animal muito frágil, como nós sabemos. Ela é temerosa, assusta-se até com o reflexo dela na água. Ela é totalmente dependente
ela é incapaz de defender-se de qualquer inimigo por si só. Ela precisa ser conduzida às águas paradas porque ela não bebe da água corrente. A água agitada produz nela uma inquietação. A presença do pastor é essencial para dar a ela esse ambiente de calma, de leveza, de segurança para ela beber, para ela se alimentar. Do versículo 4 a 5, ele sabe que tem um pastor que o acompanha sempre, que está sempre presente junto a ele. E no verso 4, Davi descreve os caminhos perigosos pelos quais ele tinha que passar. Ele conduzia o seu rebanho quando levava, às vezes, no local onde ele estava não tinha boa pastagem, e para chegar no outro, entre esse caminho, havia um desfiladeiro. E era um desfiladeiro perigoso, sombrio, uma trilha onde havia animais ferozes, salteadores, perigos de todo tipo, e tinha que passar por ali. Mas o segredo da sua tranquilidade ao atravessar o vale da sombra da morte, ele diz: tu estás comigo, ainda que eu ande. Esse ainda que eu ande pelo vale não quer dizer que ele não andava pelo vale, que ele não tivesse experimentado o vale da sombra da morte. Há uma versão antiga que dizia assim: ainda que eu andasse, como se fosse possível viver nesta vida como cristãos e não experimentarmos os vales da sombra da morte. Mas esta versão realista é exatamente esta: ainda que eu ande, que eu caminhe por este vale da sombra da morte, tu estás comigo. Este é o segredo da tranquilidade da ovelha. O pastor está presente, mesmo nas horas difíceis, mesmo na jornada difícil, mesmo no desfiladeiro da morte. A ovelha, olhando para o pastor, sente a sua presença e sente segurança. No versículo 5, a ovelha percebe que mesmo enfrentando este inimigo poderoso, que trazia a ela temor, mesmo estando diante da ameaça, ela podia contar com a presença do Senhor. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor estaria com ela, diante dos adversários, ungindo-lhe a cabeça. Esse ungir a cabeça era um artifício que se usava naqueles tempos para colocar óleo na cabeça da ovelha, com uma razão muito especial. Este óleo afastaria os insetos e as moscas que perturbavam tanto as ovelhas. Quando vinham aqueles enxames sobre elas e começavam a picar, elas ficavam totalmente inquietas, e era até perigoso elas saírem dos trilhos, caírem, dispersarem e se machucarem. Então era uma inquietude muito grande. Esse era, para nós, falava enxame de mosca, mas para a ovelha era um inimigo terrível. E este óleo que o pastor usava para a ovelha tinha exatamente esta função. Até hoje, os pastores campesinos, os poucos que existem ainda no mundo, usam uma mistura de óleo de linhaça com sulfa e alcatrão para ungir a cabeça, o focinho e as orelhas da ovelha, para espantar as moscas e esses insetos que perturbam ainda, que fazem esse tipo de investida contra o rebanho e trazem muita inquietação, agitação e falta de sossego. Por isso a razão: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, eu sossego, eu passo a ter descanso e alegria. Versículo 6. No versículo 6, ele sabe que seu pastor tem uma casa eterna nos céus e que o levará para morar com ele para sempre. Antes de fazer considerações sobre esses pontos que eu mencionei, depois vou recapitulá-los, nós precisamos lembrar de algo muito importante ao lermos o Salmo 23, que este pastor é o Senhor Jesus Cristo. Assim ele se apresentou em João
10, eu sou o bom pastor. Irmãos, qualquer líder ao longo dessa história toda, nós sabemos que ele poderia reivindicar ser o pastor. Poderia, tem líderes espirituais em todo lugar. Mas Jesus, quando disse, eu sou o bom pastor, ele não somente falou, mas ele deu prova de ser esse pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele disse, e foi o que ele fez. Para ter essas ovelhas consigo, custou a ele um preço muito alto que ele pagou com a própria vida. Portanto, ele tem direito de propriedade exclusiva sobre esse povo, comprado com seu próprio sangue. Isto o qualifica, porque ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Foi ele quem nos buscou. Foi ele quem nos pôs nos seus braços. Foi ele quem nos levou para o seu aprisco. Se por um lado a ovelha pode dizer, o Senhor é o meu pastor, ele pode dizer, como disse em Isaías, assim diz o Senhor, que te criou, que te formou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Recapitulando os 3 pontos que eu mencionei. A ovelha sabe que tem um pastor que supre, um pastor que a acompanha e tem um pastor que tem uma morada eterna. Ele é um pastor que supre. Nada me faltará. Deus é este Deus que supre. Foi assim que ele se apresentou a Abraão, o Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ele é o Deus que conhece os seus filhos profundamente, ele sabe das nossas necessidades, conhece a você, sabe como você pode estar ansioso com tudo o que está acontecendo nesses dias. Talvez seja a sua conta bancária que está chegando ao final, talvez até mesmo a sua provisão do próximo mês que será cortada e você não sabe como vai sustentar o seu lar, a sua família. Irmãos, nós temos entre nós, irmãos, muito preocupados com essas situações. Devemos orar uns pelos outros. E a extensão da crise nós não sabemos até onde vai nos atingir. Esta é a realidade atual. Não é simples dizer eu sei, falar apenas confie que Deus é o Jeová Jiré, que nos supre. Mas foram essas palavras de Jesus a nós. Por isso vos digo, disse ele, não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? São perguntas justas, mas ele diz, não vos inquieteis, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O versículo diz, nada me faltará. Não deve ser entendido, logicamente, como se nunca houvéssemos de passar por grandes dificuldades e que não passássemos por períodos de necessidades na vida. Basta olhar a vida de homens de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia. Basta olhar para Paulo, ouvi-lo dizer que padeceu angústias, fadigas, fomes, naufrágios, açoites, sede, jejuns, frio, nudez. Como pode faltar essas coisas para um homem como o apóstolo Paulo? Mas ele testemunha que aprendeu a gloriar-se nas suas fraquezas e a depender do Deus cuja graça lhe bastava. A minha graça te basta. O evangelho que não contempla o sofrimento não é o evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho barato
É um evangelho contaminado com o vírus da prosperidade a todo custo. Mas o que nós podemos dizer de tudo isso? Se o Senhor permitir que você passe por tempos difíceis e angustiantes, Ele será o seu provedor e usará desse tempo para edificar sua vida e trazer glória ao seu nome através da sua vida. Que a sua graça nos baste e que Ele com certeza irá dar aquilo que é o suficiente e necessário para a sua provisão. Segundo, Ele é um pastor que acompanha, tu estás comigo. Se esse momento da história da sua vida em particular parecer que você está passando pelo vale da sombra da morte, um vale de incertezas, de perigos, um desfiladeiro de catástrofe econômica mundial e até mesmo pessoal, lembre-se então que é no desfiladeiro que a ovelha não deve tirar o olho do seu bom pastor. Repita a si mesmo em seu coração, tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. A tua vara me protege dos inimigos. O teu cajado me puxa para junto de ti mesmo, me corrige e me acalenta e me conforta. O versículo 5 menciona os nossos adversários. Na imprensa, em todo lugar, e até líderes mundiais estão dizendo que esta época é considerada e comparada a uma guerra mundial. Os Jogos Olímpicos acabaram ontem de ser adiados. Isto aconteceu apenas 3 vezes no mundo e durante as guerras. Foi em 1916, na Primeira Guerra, 1940 e 45. Somente nessas três ocasiões anteriores, Jogos Olímpicos foram cancelados. Então vivemos um tempo realmente de guerra, como disse um presidente de outra nação. Mas para não divagar em outros aspectos, eu quero mencionar que no versículo 5, nós temos ali que a presença do nosso inimigo é real, mas nosso Deus ungirá nossa cabeça com óleo, e isso fará com que o nosso cálice transborde. O óleo derramado na cabeça da ovelha mudava totalmente o seu comportamento. Enquanto elas estavam agitadas com aquele enxame de abelhas, imediatamente ao cair o óleo sobre a cabeça e ser ungida daquela maneira, o óleo como um remédio cessava a agitação e toda a inquietação entre elas, trazia sossego no meio do rebanho, trazia alívio a todas as ovelhas. Eu acho que nós estamos precisando um pouco disso, irmãos, de alívio, de sossego de alma, enfim, de sermos cheios do Espírito Santo. Devemos vigiar mais o que falamos, o que comentamos, o que escrevemos, o que reclamamos. A guerra de palavras na mídia social, isso está deixando todo mundo em polvorosa, em nervos à flor da pele, coisas que minam o nosso coração, que inquietam. Precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida e a alegria verdadeira que vem de Deus, que não vem de planos eficazes, embora nós careçamos deles. A única coisa que podem trazer alegria e sossego verdadeiro de alma em tempos como este é a presença do Espírito Santo. Por último, Ele é um pastor que tem uma morada eterna. Enquanto nós estamos aqui, carecemos da bondade e da misericórdia do Senhor, que nos sigam e nos acompanhem dia a dia, todos os dias, nos dias bons, nos dias maus. Sua bondade nos concede que só a sua graça pode nos dar. A sua misericórdia nos livra de receber a culpa do nosso pecado, nos torna possíveis de receber a sua misericórdia e não a sua ira. Graças a Deus por Jesus Cristo, por seu dom inefável, porque em Cristo Ele nos perdoou e nos tornou agradáveis assim no amado. Por isso se tornou o nosso pastor. Para concluir o Salmo 23, eu termino com as palavras de Jesus em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito.
Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, nós lemos tua palavra. Sabemos que o tempo que estamos vivendo é tempo difícil. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo com paz e com confiança. Abençoa especialmente aqueles que temem passar por momentos incontáveis. Ó Deus, nós pedimos a tua direção, a tua ajuda, o teu consolo, o teu socorro, Pai, a tua provisão, a tua companhia, a tua presença, a tua direção. E que o nosso coração descanse em ti, até o dia eterno, quando estaremos com o Senhor para sempre. Em nome de Jesus Cristo.